Olá, assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Marcos Antônio de Araújo Ventura, ou o professor Marcos Ventura, professor já de muito tempo. Ele é formado em Administração de Empresas, MBA em Gestão Estratégica de Negócios e mestrado em Ciências Aeroespaciais. É professor universitário e atualmente é coordenador de cursos de Administração e Ciências Contábeis da Universidade do Brasil e professor também de Engenharia de Produção da Unicid. Tudo bem, Marcos Ventura? Prazer estar aqui, prazer a todos. Marcos, conta um pouquinho da sua história. Você hoje já está absolutamente consolidado como professor, acho que deve ser a sua verdadeira vocação, né? Sempre foi. Mas no começo, como é que foi lá? Na verdade, eu comecei muito cedo, porque aos 13 anos eu entrei para a aeronáutica, para ser sincero, aos 14, 13 anos? Porque eu faço aniversário em fevereiro. Então, eu fiz prova para a Escola de Barbacena em 82. A cidade onde eu nasci, Santa Cruz, no Rio de Janeiro, tem uma grande base aérea. Sim. Então já havia assim, uma forma de deixar as crianças inspiradas na aviação. Então, por conta disso, eu fui para Barbacena, cumpri meu 2º grau, de lá Academia da Força Aérea, e me formei fazendo pelo menos uns 9 anos de curso. Sim, o fato de estar lá, a academia, é claro que acaba sendo um indutor. Mas foi só isso ou você... Não, muito mais. Na prática, o que acontece? A atividade aérea, o voar, a gente tem... É muito inspiradora. Com certeza, é fantástico. E na idade, na pré-adolescência, na adolescência, ainda hoje a gente tem aqui muitos movimentos, domingo aéreo aqui em São Paulo, várias atividades, tudo isso cria assim, um imaginário na cabeça da pessoa e não há como resistir à magia do sonho de voar. A criança, o adolescente, né? Eu acho que é uma coisa que faz parte mesmo das fantasias até dessa... E a carreira em si ela é muito bonita porque ela tem um retorno social muito grande. A gente integra todo o país, a gente acaba interagindo com populações diversas. A região norte, por exemplo, é altamente integrada pela aeronáutica, né? Porque por terra fica muito difícil circular. Então, tudo isso cria possibilidades enormes para quem quer aventura e conhecimento. E tinha sonho de ser piloto ou não? Uma coisa interessante, eu sempre gostei Porque da atividade aérea. Com essa ideia, né? É interessante, eu gostei da atividade aérea, mas voluntariamente, por vontade própria, eu optei pela logística. É muito engraçado, eu gosto de voar como hobby, realmente, mas assim, eu prefiro estar próximo do avião, a parte técnica da engenharia, a movimentação de materiais sempre foi muito mais interessante para mim. Então, o que eu fiz? Eu fiz opção pela logística dentro da aeronáutica e praticamente toda a minha carreira foi dentro da área de produção e da área de material. E se eu não me engano, a maioria entra com essa vontade, acaba de uma certa forma optando por outras áreas durante, mas você já tinha essa convicção? Eu já tinha essa convicção antes, talvez assim pelo fato de eu já ter nascido numa terra em que o voo era uma coisa natural, como criança eu ia visitar a base aérea naturalmente. Sim. Então, assim, já havia uma intimidade com a carreira. Eu acabei achando dentro da carreira um nicho que me interessou mais até do que o próprio voo. Você entrou com 13 e saiu com quanto? Eu me formei em 1990, eu estava em torno ali dos 20, 21 anos de idade. 21 anos. Fui para Fortaleza logo em seguida. Como é que foi essa trajetória? O curso em si ele é muito difícil, a gente sabe que há muitas demandas de estudo e físicas também. Então, o curso ele foi muito sacrificante, mas compensa, ao final, a pessoa estar preparado para poder exercer as atividades. No meu caso, me formei intendente, então as atividades ligadas à parte de administração, contabilidade e, no meu caso especificamente, logística. E você fez especializações? Então? Sim. Num primeiro momento, eu fiquei muito ligado ao Instituto de Logística, que fica aqui em São Paulo, diga-se de passagem, né? Fala a verdade, em Guarulhos, é uma referência para a Força Aérea Brasileira, e lá eu fiz a especialização em logística. Na Mackenzie eu fiz administração e especialização em análise de sistemas, e também aproveitei pelo ITA e pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, fiz especialização em estratégia e gestão de empresas. Bacana. Você vê, é uma opção, né, de vida você ingressar na Força Aérea, pode ser tanto na aeronáutica, como no Exército, como na Marinha, e são cursos gratuitos, na verdade? Sim, são cursos gratuitos, inclusive todos eles praticamente têm pelo menos um
concurso, alguns até 2 concursos no ano, estão abertos normalmente nesse primeiro semestre, as provas são no segundo semestre, o pessoal acaba entrando ou iniciando os cursos no início do ano seguinte, e todos eles são concursos absolutamente gratuitos e voltados assim para principalmente favorecer aquelas pessoas que têm uma maior necessidade, porque já que o concurso, a meritocracia favorece essa facilidade que a pessoa tem de estudar, tem capacidade de entrar. Muito bacana. E, engraçado, deve ter muita gente que procura, mas é pouco divulgado isso, não é? Ele é muito divulgado, eu diria que é uma coisa interessante. São Paulo tem uma característica, eu que rodei o Brasil inteiro, São Paulo tem uma característica que acaba sendo favorável, nós temos muito mercado. Então, assim, é uma tendência muito grande para o jovem ele estar de olho nas profissões mais convencionais por conta de grandes faculdades e a empregabilidade, apesar da crise, ela sempre foi melhor em São Paulo. Sim. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, inverte-se, porque o Rio de Janeiro, como foi capital do Brasil, já tinha uma tendência ao serviço público. Então, há uma valorização muito grande dos concursos, as grandes centrais de concursos estão no Rio de Janeiro, espalhadas pelo Brasil. Boa parte dos militares vem do Rio de Janeiro, uma boa parte de São Paulo, e vem Sul e Nordeste, numa quantidade menor. Bacana. E toda essa experiência, toda essa especialização que você teve na aeronáutica, o que isso contribuiu agora no mundo civil? O que acontece? É a coisa da hierarquia da disciplina, né? Ainda mais quando a gente já vem de berço, não há como a pessoa não ser modificada e a gente acaba tendo perante a vida uma postura mais regrada e a gente acaba tentando passar para as outras gerações e tentar melhorar o mundo através dessa visão que a gente tem, essa vontade de fazer com que as coisas aconteçam corretamente. Bacana. E depois que você saiu da aeronáutica, qual a primeira atividade que você foi fazer? Eu me aposentei da aeronáutica há 1 ano, em fevereiro do ano passado. Ah, sim, você continuou ligado à aeronáutica ainda? Na verdade, eu sou instrutor hoje da Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, do curso de Logística e Mobilização Nacional. Uma vez por ano. É fantástico lá. Eu estou ligado à DESG, né, a Delegacia da Escola Superior de Guerra aqui em São Paulo, tem uma delegacia em cada estado. Então, assim, do ponto de vista acadêmico, eu ainda estou ligado às Forças Armadas. Certo. Mas na faculdade, as faculdades já fazem parte da minha vida há mais de 20 anos também. Paralelamente, eu tinha atividade acadêmica fora da aeronáutica e dentro da aeronáutica. Dentro da aeronáutica, eu dava aula em Pirassununga, eventualmente na Escola de Oficiais em Belo Horizonte e no Instituto de Logística. Quer dizer, então, no final das contas, eu fazia as 2 atividades, só que agora eu posso me dedicar mais à vida acadêmica aqui fora, exclusivamente. Como é que era essa logística de morar em tantos lugares? Como é que você... É uma verdadeira loucura. A gente diz que cada 3 mudanças equivale a um tsunami, que realmente não há móvel que resista a 3 mudanças na sequência. Agora, tem um lado bom que a gente vira um cidadão do mundo, né? Porque acaba se adquirindo hábitos pelo Brasil afora e tendo uma visão também bastante interessante da realidade, porque São Paulo é um paraíso em vários momentos, mas a gente tem que entender que o Brasil são muitos Brasis. Verdade, e bem diferente. Bem diferente. A realidade que nós vemos em estados menos favorecidos, ela acaba chamando atenção para que a gente, às vezes, não se perca na ilusão de que tudo é dinheiro. A gente vê muita necessidade, muita carência. Eu não conheço como você o Brasil, mas o que eu conheço atesta perfeitamente o que você está falando. São muitas diferenças, né, regionais, né? Uma coisa muito forte, né? É um país maravilhoso e com muitos problemas, quer dizer, faz parte da nossa realidade. Bacana. E assim, depois que você tem a tua experiência na vida acadêmica na Força Aérea e também experiência fora da Força Aérea. Conta um pouquinho dessa experiência fora da Força Aérea. É muito interessante porque, no meu caso, eu passei 35 anos na aeronáutica e também passei 25 anos praticamente dando aula fora em faculdade. É legal ter os 2 referenciais, porque na prática isso faz com que a gente tenha uma visão bem integrada da realidade. Dá para trazer os valores militares para dentro de uma sala de aula e a gente acaba funcionando como referência para os mais jovens e acaba, de alguma forma, inspirando eles. A gente, no final das contas, vira um embaixador dessa visão de mundo dentro da faculdade. E, por outro lado, também, a gente acaba trazendo um pouco da realidade do mundo acadêmico para dentro da vida militar, que a vida castrense é muito fechada. A gente acaba também fazendo essa integração. Então, é muito interessante essa simbiose entre vida acadêmica militar e vida acadêmica civil. É uma junção entre 2 mundos e se completam. Bacana. Quanto à patente? Eu me aposentei como coronel, intendente, na área de logística. Coronel. Lá dentro da base aérea, lá, ou com tal, você tem aquela disciplina mais rígida.
E é assim que tem que ser, faz parte da caserna, né? Com certeza. Mas e como é que você convive? Porque aqui fora não é assim, né? As pessoas são mais liberais. O melhor exercício acaba sendo esse. Eu acho que ambas as partes ganham, porque não que a disciplina não seja, assim, ela é rígida, mas ela, com certeza, ela tem que ser, é igual, como é que eu falo? É igual bronca de mãe. Ela tem que ser aplicada de uma forma educativa. Ela tem que fazer o ser crescer. Ela não deprecia, ela não domina. Na verdade, ela só regra e regulamenta, que é uma coisa que nos falta fora. Sim. Por outro lado, da mesma forma que a disciplina ganha com essa flexibilização, esse entendimento, esse diálogo, a faculdade também ganha quando a pessoa começa a colocar, explicitar valores que a gente tem lá dentro. Quer dizer, não há, na verdade, uma incoerência, eu diria que há uma completude. É muito interessante, é um exercício maravilhoso. Foi o que mais me apaixonou, na verdade. Que bacana, porque eu sou absolutamente favorável à disciplina, né? Eu acho que a disciplina, eu sou apaixonado pelo povo japonês, por exemplo, que tem como disciplina algo... É uma cultura maravilhosa. Então, essas coisas, eu acho que talvez o mundo civil perdeu um pouquinho isso, que no passado as escolas tinham essa disciplina mais rígida, né? Na prática, a geração hoje é outra geração, não é questão de juízo de valores, não é questão de certo ou errado, mas as famílias mudaram, o relacionamento mudou, a forma de comunicação também mudou. Então, claro que isso traz vantagens, a gente entende que o jovem hoje ele é muito mais integrado, ele tem muito mais informação que a nossa geração. Por outro lado, assim, as relações ficaram mais flexíveis. Isso, às vezes, distancia os pais, distancia os filhos, e essa distância, muitas vezes, causa problemas que nós não tínhamos na nossa época. É verdade, concordo. Marcos, vou dar um pequeno intervalo agora, né? Temos o segundo bloco do professor Marcos Ventura, e essa história dele, para mim, está sendo fantástica, e acredito que para você também. Espero você lá. Até mais. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se em um local de grande visibilidade e fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Postige, Bad Cat, Polo Wear, Polishop, Henning Store, Pernambucanas, Marisa, CIA, Centauro, lojas americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado, que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de momentos de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em nosso site. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Descartáveis. Você encontra aqui uma ampla variedade de produtos. São mais de 2.500 itens disponíveis em nossa loja para todos os tipos de eventos. Há mais de 10 anos no mercado, um dos maiores atacadistas de embalagens da Zona Norte, agora em Guarulhos, para trazer o que há de melhor em preço e diversidade. Venha nos conhecer, Avenida 11 de Agosto, 282, Centro de Guarulhos. Telefone 4372-9849. Visite o nosso site e saiba mais. Rei dos Descartáveis. Qualidade e preço baixo. De volta com o nosso programa Grandes Negócios da TV. Nosso convidado de hoje, professor Marcos Ventura, contou um pouco da sua trajetória
acadêmica, desde muito cedo, né, vendo na escola, como professor, né, a sua verdadeira vocação, trilhou um caminho brilhante dentro da aeronáutica brasileira, que nos orgulha muito. Eu sou realmente apaixonado pelo aeronáutico, como muitos jovens são, e isso é muito bom, né? E ele, desenvolvendo a sua atividade paralela, professor tanto na aeronáutica como no mundo civil, ou seja, na mundo acadêmica civil, formou-se realmente um profissional de grande destaque e hoje coordena curso na Universidade do Brasil e também é professor na engenharia de produção na Unicity. Professor Marcos Ventura, conta um pouquinho para a gente. O senhor teve essa aproximação com a Universidade do Brasil, acredito certamente pelos seus méritos. Como é que foi esse início, essa aproximação? Quando eu terminei a academia da Força Aérea, eu fui servir em Fortaleza. Em Fortaleza, eu fui por conta de a minha família ter uma parte dela em Natal, que era próxima, no Rio Grande do Norte, e também lá havia um curso GEL, que é uma das referências para fazer prova para o ITA, e alguns amigos meus, na época, estavam lá dando aula. Logo na sequência, quando eu vim para a região Sudeste, eu gostei de São Paulo por conta justamente das faculdades. A grande quantidade, o mercado de trabalho aqui é muito bom. E quando eu cheguei aqui em 95, logo eu fui procurar um local onde eu pudesse me estabelecer. Mais engraçado que quando eu conheci, na época, o Torricelli, né, que era o Torricelli, eu fui levar currículo de alguns amigos meus para ver se eu conseguia ensino na área técnica para eles, e por coincidência o pessoal gostou do meu currículo, eu acabei ficando. Fui levar os outros, acabei ficando na faculdade. E aí, de lá para cá, praticamente eu não parei. Eu fiquei no Torricelli, que logo depois virou em Anguera, que logo depois abriu a SPA, a Escola Superior Paulista de Administração, no centro, e agora a gente está com a Universidade do Brasil, ali na Faculdade de Ciências de Guarulhos. Quer dizer, então foi quase que um contínuo, desde o 95, aqui em Guarulhos. Eu só deixei Guarulhos, mas Guarulhos não me deixou há 2 anos e meio atrás, que agora estou morando em São Paulo, mas eu não abro mão de vir a Guarulhos, porque eu gosto muito da terra e eu vejo um potencial muito grande, porque praticamente nós somos maiores que muitas e muitas capitais no Brasil. Até alguns estados. E até alguns estados. Alguns estados. Eu lembro, nós estamos talvez entre o 8º e 11º, variando. Por aí. Então, o que acontece? Não apenas pelo potencial da cidade, mas também é uma realidade bastante interessante, paralelamente ao potencial, a grande necessidade da população na área de ensino que a gente percebe claramente. Bacana. Assim, como coordenador de cursos é a primeira vez ou não? Como coordenador de curso é a primeira vez. Uma vez que eu saí da aeronáutica, porque a dedicação nossa é integral, né? Praticamente sim. Não daria para fazer essa atividade se eu estivesse ainda trabalhando. Mas uma vez que eu saí, eu tive essa oportunidade, graças a Deus, e pude aproveitar. Então, na prática, é a primeira vez que eu estou à frente da coordenação, digamos assim. E, assim, como professor, você está mais que tarimbado, mas como coordenador, você sentiu algum desafio novo para você? Do ponto de vista de gestão de pessoal, a parte de RH, a parte de relacionamento, aquela coisa da neurolinguística, nem tanto, porque a gente já está acostumado a mexer com tropa. Mas, na prática, o que acontece? A administração de ensino é uma outra legislação, uma outra realidade, e assim, o relacionamento com os alunos é bem diferente do que, claro, dentro de um quartel. Então, no final das contas, assim, a aula ela tem suas virtudes, suas vantagens, mas a gestão de ensino, ela também tem, assim, do ponto de vista de possibilidades de melhorar muita coisa, tem muita possibilidade. Eu vejo um potencial muito grande na capacidade de gerenciar o ensino no Brasil. Bacana. A administração de empresas e contábeis, é isso? A administração de empresas e contábeis, que na prática, os nossos cursos, as turmas começam fazendo matérias comuns e depois de algum tempo elas separam a administração de contábeis e aí nós teremos administradores específicos para cada área. Como são esses cursos? Como são avaliados? A avaliação é a curricular pelo MEC, sem dúvida. Mas só que eu diria que o mais interessante citar nessa pergunta não é nem a avaliação em si. Na prática, a gente está num momento, no Brasil e no mundo, de uma verdadeira revolução de tecnologia. E essa tecnologia, claro, ela começou pelas indústrias, vamos entender desse jeito, mas hoje ela chegou ao setor de serviço. Então, há uma demanda muito grande quando a gente fala em logística 4.0, indústria 4.0, eu diria vida 4.0, porque agora o médico, o advogado, o escrivão, o contador, o administrador, eles estão sendo, digamos assim, eles estão sendo desafiados
a se reinventarem em termos de conhecimento para poder se adaptar a essa nova realidade tecnológica do mundo. Quer dizer, o setor de serviço, que a gente entendia que eram só os robôs que participavam disso, mas agora a gente tem machine learning, a gente tem uma série de protocolos e algoritmos, tudo isso está mudando a forma de administrar, gerenciar e de contabilizar o mundo. Bacana. A Universidade do Brasil tem projetos novos para a cidade? Sim, com essa nossa entrada agora, a gente está pensando, na prática a gente já fez bastante coisa, mas o que nós temos hoje de projeto que está em andamento é uma empresa experimental, nos moldes de uma empresa júnior, para poder, ao mesmo tempo, prestar uma consultoria para o mercado, a gente também acaba melhorando a formação dos alunos e uma gestão participativa da própria faculdade. A gente está tentando integrar o aluno com o seu meio ambiente, de forma que ele possa, às vezes é muito difícil fazer um estágio fora, a gente pode dar alguma experiência desde dentro da própria universidade. Ambas as partes ganham, aquele ganha-ganha, né? Com certeza, eu acho que isso é essencial, na minha opinião. E cria um comprometimento, é interessante, que é quase uma parceria com o aluno. Isso é muito educativo e muito saudável para professores, alunos e administradores. Muito bom. Saindo um pouquinho do lado profissional, lado pessoal, projetos pessoais. Bom, um projeto pessoal meu, apesar de estar ligado ao lado profissional, não é 100%. Eu estou fazendo mestrado à distância no MIT e eu pretendo pegar um ano sabático lá para poder fechar o mestrado presencial e, é claro, aproveitar para passear um pouquinho. E, por outro lado, eu também sempre gostei de música. Atualmente eu estou tentando aprender saxofone, que é uma coisa maravilhosa. Que bacana, é lindo. Eu acho o instrumento... Eu toquei trompete, né? O piston, né? Sempre fui apaixonado. Mas o saxofone, ele tem, assim, uma magia, né? É um timbre, uma sonoridade, uma coisa bem aveludada, um troço bem interessante. Apaixona, realmente. E você gosta de música? Eu gosto de música. Eu sempre fui um grande ouvinte. Agora estou tentando ser um razoável executor. Que bom. O senhor estava falando sobre a educação no nosso país. Eu conheço alguns países, o senhor também, principalmente ligado a dito primeiro mundo, né? O que acontece com a nossa educação? O que precisa melhorar? Nós temos problemas conjunturais e estruturais, isso aí todo mundo sabe. Na prática, eu diria que há um grande problema, não vamos pensar em termos de governo apenas. Nós tivemos uma grande perda no que seria a família no mundo, que a primeira escola é a família. Tá? Então, uma vez que ela se sente abalada, a gente não vai deixar os professores reféns de fazer a educação das crianças. E aí o que acontece? Por outro lado, também a gente sabe que o professor, de uma forma geral, e eu falo em todos os níveis, ele não tem os meios, como eu falei, nós estamos em São Paulo e mesmo aqui nós temos problemas. Imagine os rincões escondidos desse país, a dificuldade que os nossos mestres não têm, sem infraestrutura nenhuma, sem apoio, e na maior parte das vezes é um sacerdócio, é um exercício de paciência, mas que quem realmente tem essa vocação não consegue abrir mão disso. Então, há que se melhorar essa situação de infraestrutura no país, há que se valorizar o trabalho do professor e rezar para que a gente consiga resgatar os valores familiares, para que, quando a criança chegue na escola, ela já chegue com aquela base para poder ter um relacionamento social saudável e poder distinguir bem o que é certo do que é errado, porque algumas coisas são absolutamente básicas e nem dá para ensinar na escola. Concordando 100% com o que o senhor falou, mas ressaltando a ideia da valorização do professor, que eu acho que é primário, né? E também a questão da transferência que a família faz da responsabilidade da educação para o professor, né? Que é um absurdo isso, né? Na verdade, a responsabilidade é da família, né? O professor ele pode ser um grande aliado, mas colocá-lo como principal responsável é um erro fatal. Né? E até uma questão contingencial, veja só, enquanto que há 2, 3 filhos a se cuidar em casa, a gente tem salas com 90 alunos, então é praticamente impossível a gente conseguir, por mais que se tenha boa vontade, acompanhar a realidade de cada um. Bacana. O senhor, essa trajetória que o senhor tem aos 13 anos da aeronáutica, tudo o que nós comentamos, isso está tudo escrito? Tem destino? É uma grande vontade. É uma grande vontade. Seria prático. Veja só, na vida a gente vai deixando, ainda mais no nosso caso, muitos amigos pelo caminho e muitas lições ficam. Eu também tenho esse lado de gostar de escrever. Eu acredito que um dia a gente consiga colocar isso no papel. Bacana. Bom, professor, aqui nós temos um ônus positivo, que eu costumo dizer, de que quem senta aí tem que deixar isso como mensagem, principalmente para os jovens. O estímulo ao empreendedorismo. O senhor, pela sua postura, pela sua vida, o senhor é um grande empreendedor,
né? Eu acho que fazer a diferença onde está, isso é para todos, é um compromisso de todos nós. Para esses jovens que querem empreender, querem fazer a diferença, mas temem o fracasso, o que o senhor diz para eles? O desafio, o fracasso, o medo, a dúvida, fazem parte não só da vida do adolescente, mas de qualquer ser humano. A gente entende que o destino, cada um faz o seu. E as dificuldades, elas não deixam de existir porque a gente fecha os olhos. Então, a grande sacada para quem está nesse momento, nessa dúvida, nessa encruzilhada, é se investir. Porque o empreendedorismo não é só criar empresas, não é só gerar valores. Cada um de nós é, em si, uma pessoa que pode enfrentar todos os desafios. É importante que a pessoa acredite em si mesmo, tenha uma base espiritual, digamos assim, a gente tem que se apegar a alguma coisa além de nós mesmos e saiba que no final da vida, quando a gente olhar para trás, se vai realmente valer a pena ter passado esse filme, passado essa aventura, o importante é que a gente tentou. Isso aí. Marcos Antônio de Araújo Ventura, professor Marcos Ventura, muito obrigado por sua entrevista. Foi um grande prazer. Igualmente. É isso. Sempre que eu digo, e essa vez afirmo com bastante convicção, de que atingimos nosso objetivo de trazer a você, assinante, história de vida, história empreendedora e história também que inspira você a ter a realização dos seus próprios sonhos. Obrigado por sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais.